Olá, bem-vindos à mesa da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilha Conruyan, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, e todos os dias aqui servimos uma porção deste livro, né? Deste banquete. E hoje estamos no capítulo 8 da quarta parte. E se você está chegando novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, a ler aí a descrição do vídeo onde explica todo esse propósito, o projeto desse livro, dessa dieta, e que você, se interessando, dê o seu like aí, convide, compartilhe outras pessoas também para participar e siga-nos a todos os dias aqui, né? Geralmente aí no horário do almoço, da refeição, eu já publico mais uma porção, né, uma refeição desse banquete espiritual, num cardápio cristão. E, e já vimos aí sete virtudes, hoje estamos na oitava. E quando falamos de alegria, na época que eu escrevi essa parte do livro, essas cinco partes, cada uma foi escrita em um ano específico, né? Comecei em 2018, depois segui em 2019, 20, e como eram por semanas, né? Todo sábado que eu compartilhava uma parte desses devocionais, que eram meus devocionais semanais. Aqui está sendo diário, né? Mas imagina se hoje é o capítulo 8, seria então a oitava semana do ano. E aí, nesse tempo, quando eu escrevi sobre a alegria, que foi, né, o capítulo anterior, nem me toquei que estávamos às vésperas do carnaval naquela época, né? A celebração que tanto banalizou levianamente o conceito e a expressão de alegria. Uma alegria que se encerra em cinzas, né? Mas deixando o carnaval para trás, e graças a Deus que ele ficou mesmo para trás e que nem fique para frente, minha intenção hoje aqui é mesmo apresentar um contraste com a alegria. Não que eu vá falar de tristeza, mas indiretamente sim. Vamos abordar, por exemplo, textos como esse que eu vou ler agora, que elucidam o lado bom da tristeza. Tem lado bom. Está em 2 Coríntios 7, de 8 a 10, se você quiser também conferir. Lá diz assim: Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo produz, leva à morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que desculpas, que indignação, que temor, que desejo de ver a justiça feita, né? Então, essa é uma tristeza boa. O nosso tema agora, hoje, é arrependimento. Só que o verdadeiro arrependimento é produzido pela tristeza, pela indignação, em temor com o desejo de ver a justiça feita. É por isso que Tiago também faz um apelo ao arrependimento um tanto esquisito, quando diz mesmo para entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Está lá em Tiago 4,9, é verdade. Tem hora que é para rir, mas tem hora que é para chorar. Há tempo certo para tudo. E nós estamos no tempo ainda de pregar o arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. João Batista inaugurou esse tempo quando apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Na sequência, veio Jesus dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por sua vez, os discípulos também. Eles pregaram que se
que se arrependessem, né? E bem sabemos que esta grande comissão foi dada também a nós. Deus mesmo, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Isso está em Atos 17:30. Por isso, eu me uno a todos esses, né? A João Batista, a Jesus, aos discípulos, aos apóstolos, para dizer também: arrependam-se dos seus pecados, com a tristeza de quem realmente teme a Deus e está indignado porque a justiça não foi feita, e isso lhe tira a paz e a alegria do reino de Deus. Então, façam isso com fé, na esperança de que o perfeito amor de Deus lhes perdoará e restaurará a ordem do seu governo novamente. Notaram que aqui eu falei as 7 virtudes que já vimos até agora? Justiça, paz, alegria, fé, esperança, amor, né? Tudo isso por meio desse arrependimento. Bom, é como se todas elas fizessem parte do complexo vitamínico que necessitamos para obter e manter o corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. Portanto, siga a prescrição corretamente e não deixe de absorvê-las todas muito bem. Do contrário, virá a advertência de Apocalipse 2, 21, 22, que fala: eu dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Viu? A não ser que. Então, há uma condição para ter a sanidade espiritual, mais conhecida como santidade, e não se adoecer na alma. Contudo, ainda que adoeçam, ainda que até estejam mortos em delitos e pecados, há esperança, porque o próprio Jesus é quem disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Jesus é o médico especialista na doença do pecado que leva à morte, mas o remédio para essa doença chama-se arrependimento. Enquanto o remédio vai agindo e às vezes até ardendo, a gente até sente como o salmista, né? Quando ele fala: a minha vida está gasta de justiça, de tristeza, perdão, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Salmo 31:10. É uma verdadeira expressão, né, de tristeza por conta do pecado, né, da iniquidade que ele sabia que também estava cometido. Porque só o pecado é a razão de nos levar à tristeza. E quando essa tristeza produz o arrependimento, este, por sua vez, libera a cura e o perdão, trazendo novamente a alegria da salvação, voltando ao tempo de se alegrar, como profetizou Jeremias. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Jeremias 31:13. Olha, vou trazer uma nota sobre a palavra arrependimento. Ela é de origem grega e quer dizer metanoia. Significa conversão, mudança de mente, de direção, de atitudes, temperamentos, caráter, geralmente é, conotando uma evolução, uma metamorfose espiritual continuamente progressiva. Que seria de nós sem arrependimento? O arrependimento não serve só
para a salvação, né? Você se arrepende para ter a salvação, a vida eterna. Amém, sim também. Mas depois disso, diariamente, toda vez que cometemos um pecado, né? Que cometemos algum erro, é o arrependimento que vai corrigir, que vai trazer justamente a próxima virtude que vamos falar amanhã, que é o perdão, né? A gente saber que o arrependimento não é, na verdade, o perdão, mas é o que sinaliza, né? O que condiciona um perdão. Então, complementando esse estudo de hoje, não falte amanhã, porque nós vamos tratar sobre o perdão, né? É para completar esse coquetel de vitaminas aí que estamos absorvendo a cada dia um pouquinho, tá bom? Então, pense bastante sobre esse passo do arrependimento. Ele é muito importante para a nossa vida, tá bom? Te vejo aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.